Olá, tudo bem, meus amigos? Meu nome é Andréia, eu tenho um filho especial, ele é autista, tem problemas neurológicos, mas isso tudo foi descoberto muito tarde. Porque na época que ele nasceu, não se falava muito de autismo nem de autista, isso não era muito comum e eu também não conhecia. E botei ele cedo à escola, com 3 anos de idade. Ele tinha um atraso na fala, ele tinha dificuldade de se expressar. Também, quando ele foi ingressar na alfabetização, no primeiro ano, né, eu fui descobrir que ele também tinha dificuldade no aprendizado e tempo depois também ele tinha um atraso no aprendizado. E por isso eu passei por muita dificuldade com o colégio. Mas desde cedo, desde 3 anos, né, que eu botei ele numa creche, a pessoa que cuidava dele falava que ele precisava de um acompanhamento fonoaudiólogo. Então eu corri atrás, levei o fonoaudiólogo, comecei a tentar fazer o tratamento dele. Uma fonoaudióloga eu até pagava, não era muito caro, mas eu fui umas 2 consultas só e depois a doutora faltava tanto que eu desisti daquela psicóloga. Aí deixei passar mais um período e troquei de colégio, porque no primeiro colégio a pessoa que cuidava dele falou que ele era uma criança preguiçosa, que ele é uma criança birrenta, pirracenta, que a filha dele já sabia ler e escrever. E ele só tinha 3 anos de idade. Eu falei assim, mas meu filho é tão pequeno, por que ele tem que saber ler e escrever agora? Com 3 anos de idade. E já que ele é preguiçoso, birrento, pirracento, desinteressado, eu vou tirá-lo do colégio. Não era bem um colégio, né? Era mais uma creche para ficar com o menino e fazer algumas atividades ali, de prézinho, para manter a criança entretida. Ele era bem pequeno. Aí, antes de terminar esse ano letivo, eu tirei ele. E no outro ano eu botei ele em uma nova escola. E a menina, né, que ficava ali cuidando das crianças, falou assim, seu filho, você tem que procurar ver psicólogo para ele, porque ele pinta tudo de preto, com tantas cores, podendo pintar ali qualquer cor, ele só pintava de preto, ele só escolhia preto para pintar. Você tem que ver o que é isso, deve ser alguma coisa que está se passando com ele. Ele ficou quase um ano inteiro numa creche que a mulher falava que ele era pirracento, birrento, preguiçoso. Sabe-se lá o que ela falou pro meu filho, que meu filho não soube contar para mim. Eu falei, poxa, meu filho não sabe falar direito, não sabe se expressar. Sabe lá o que está se passando dentro desse colégio, né, que era uma creche. Aí eu tirei, eu não sabia se explicar, com 3 anos de idade, não sabia falar legal, não sabia falar bem. Então eu achei melhor tirar. E aí a mulher falou assim, seu filho só pinta preto. Fiquei pensando, né, deve ser alguma coisa que ele ouviu. Porque isso, em vez de desestimular a criança, ou fazer ela se fechar mais, né, e desestimular, assim, fazer a criança se fechar, né, ficar insegura, né, pode até mesmo traumatizar, né, a criança. Eu não sei exatamente o que ela fez com ele, mas fiquei sabendo que as crianças choravam muito e as crianças viviam chorando e podia ser algum tipo de, assim, não digo maus trato físico, mas, né, verbais. Então, aí eu fui trocando de colégio, porque ele tinha dificuldade de aprendizar, ficava com o aprendizado sempre atrasado, então fui trocando de colégio. Uns porque um acabou, aí eu coloquei em outro, outros porque eu não vi, assim, evolução, não vi ele melhorando, sempre repetindo ali, né, alfabetização, então eu ficava trocando entre um coleginho particular, um colégio de prefeitura e fiquei sempre nessa inquietação, assim, com a escola. O colégio municipal também que ele foi estudar, diz que é pedagoga falou que meu filho tinha um distúrbio
um distúrbio mental, que tinha que ser levado ao psiquiatra. E eu, com o encaminhamento dela, eu levei ao psiquiatra e ele falou assim, ó, seu filho não tem distúrbio mental, não tem problemas psiquiátricos. Seu filho precisa de um neuropsicólogo para trabalhar com ele a memorização e assim o atraso que ele tem no aprendizado. Só isso. Não precisa mais do que isso. Precisa de medicamento, não precisa nada. Aí tá, eu não sei o que ele passou ali naquele colégio, né, naquela situação ali, que eu acredito que não deve ter sido boa, por causa das palavras pesadas e as palavras duras que aquela mulher, sendo pedagoga, se dirigiu a mim. Então eu tirei ele ali da escola também, botei em outro colégio particular, em que ele até conseguiu se alfabetizar. Ele tinha dificuldade da fala, algumas palavras que ele não conseguia pronunciar corretamente, começou já a pronunciar corretamente, mas posteriormente, uns 2, 3 anos para frente, eu tive problemas também com essa mesma escola, porque ele não conseguia acompanhar o ritmo escolar das outras crianças, não conseguia aprender e acompanhar, né? E ela falou assim, você vai ter que levar ele no neurologista, porque ele está muito atrasado, ele não consegue acompanhar, tem uma dificuldade muito grande, você precisa saber se é um déficit de atenção, se precisa tomar medicamento. Aí até me falou assim, para me levar num determinado neurologista, não vou citar o nome do médico, mas aí eu levei, não tive resultado, não teve nada, e as coisas foi piorando ali naquele ambiente escolar que levou ele a ficar depressivo. Isso me levou a levar em outros médicos, e depois que eu fui levar na neurologista, e ela falou assim, primeiro nós vamos fazer todos os exames, todas as avaliações necessárias para mim saber realmente o que seu filho tem para poder medicá-lo. Antes disso, eu não vou medicá-lo. E o outro neurologista não fez nenhum exame, não fez nada, a não ser, ele fez também, foi feita uma avaliação neuropsicológica, foi feito, só que ele passou um remédio, que acho que era para déficit de atenção, que não resolveu nada. Então, o que eu aconselho a fazer? Se você percebe as dificuldades do seu filho, se ele é muito quietinho, muito na dele, tem a sua dificuldade, tem dificuldade assim em ambiente muito barulhento, que meu filho desde pequeno, quando o ambiente muito barulhento, ele chorava desesperadamente, a gente não sabia o que fazer, ele chorava, não dormia bem durante o dia, durante a noite também era difícil, apesar do silêncio, né? E a gente achava que era simplesmente uma fome, mas o barulho que ele perturbava ali e trazia esse transtorno para ele. Muito barulho, o autista ele não consegue assim ficar em lugares muito barulhentos, né? Então, para você realmente ter certeza que seu filho é autista, a solução é levar no neurologista, fazer todas as investigações necessárias. O meu filho passou pelo neuropsicólogo, fez uma avaliação de 4 dias, passou por uma fonoaudióloga, uma avaliação de 4 dias, fez audiometria, fez um encefalograma, e depois de todos os exames prontos, a médica foi ler, foi estudar ali os exames, e ela deu o diagnóstico. Que o autista tem vários tipos de autista, né? O meu ele não era imperativo, ele não era muito bagunceiro, ele era mais calmo, mais tranquilo. Mas teve alguns momentos assim de que houve assim um ambiente, um barulho assim mais alto, mais constante, um lugar se tornou assim um pouco mais barulhento, com um barulho mais constante, e ele teve algumas crises. 2 crises assim que ele ficou muito nervoso, muito agitado. A primeira crise ele não conseguia dormir bem, ele pegava as panelas debaixo da pia, batia uma na outra, ele estava estressado com barulho, com movimento. Então ele teve umas reações assim bem estranhas. Mas como ele já estava sendo acompanhado pela neurologista,
eu explicava para ela a situação e pedia uma medicação para ele tomar também à noite, porque ele só tomava a medicação durante o dia, era um comprimido só, para mantê-lo assim mais bem disposto, mais ativo, né? Porque ele ficava muito parado, muito retraído, muito assim. E assim, aquele medicamento ia dar um estímulo assim para ele, que era um medicamento que ia liberando, né, prolongado, aquele efeito prolongado, então ele ia tendo, que ele estava deprimido e ele foi melhorando bem, então foi mantido aquele medicamento. Mas como ele já estava ficando nervoso, estressado, eu pedi a ela um remédio que assim deixasse ele um pouco mais calmo, mais tranquilo, até que ele pudesse dormir e descansar. Ela passou outro medicamento. Posteriormente, uns 4 anos depois, ele teve uma outra crise também, que foi uma obra que aconteceu perto da minha casa. Então, você tem que levar, né, um neurologista. Às vezes vai ser necessário tomar algum medicamento, mas vai ser tomado de acordo com a situação do seu filho. Há vários tipos, né? Há vários níveis, mas é preciso seguir um acompanhamento neurológico, né? Meu filho fez acompanhamento fonoaudiólogo porque tinha atraso na fala, também fez acompanhamento psicológico, mas o neurológico foi mais eficiente. Então, tudo que a criança precisar, né, de um acompanhamento específico, é bom que seja feito, né? E é isso. Cada criança é uma criança, tem reações adversas, né? O meu filho sempre ficou muito comigo, sempre teve dificuldade de relacionamentos, né, na escola, até mesmo na família, pelas suas dificuldades de fala, por ele ser muito quietinho, muito na dele, né? Então, até o próximo vídeo, estarei aqui contando mais algumas situações, como é a vida de uma mãe que tem um filho autista, né? As dificuldades que ela enfrenta no dia a dia, as dificuldades que podem surgir, né? E espero que você tenha gostado desses relatos aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.